Bom, e chegou a hora de falar de saúde de novo, viu, gente? Depois que muitas pessoas comeram e beberam à vontade na festa de São João, fica a dúvida: será que o estômago vai aguentar tudo isso? E se acontecer o refluxo? Outra dúvida bem frequente é como curar ressaca. E só mesmo ouvindo um especialista para saber as respostas. E nós convidamos o médico Guilhermino Nogueira, cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, por favor, muito obrigada por estar com a gente nesse dia de São João. Eu que agradeço, Meire. E tem muita gente precisando de orientação, viu? Inclusive sobre as comidas juninas, né? As comidas típicas. Muito milho, né? Muita canjica, pamonha. Perfeito. Agora, eu queria mostrar para a gente aqui, né? Para a gente acompanhar o aparelho digestório, que muita gente conhece como aparelho digestivo. Isso. Quando a gente come alguma coisa, qual é o caminho natural que o alimento tem que fazer? Certo. Então, toda vez que a gente engole, passa pela boca e existe esse tubo comprido aqui, que a gente chama de esôfago. A única função desse tubo é levar o alimento da boca até o estômago, que é onde começa a ocorrer a digestão. E a área mais importante para a gente entender sobre refluxo é essa região de transição entre o esôfago e o estômago. Nessa região existe como se fosse uma válvula, uma portinha, que permite que o alimento saia do esôfago e entre no estômago, mas que não deveria permitir que ele volte, queimando o esôfago. E tem muita gente que quando se alimenta, aí se deita e aí começa a passar mal, né? Fica aquele gosto amargo na boca, aquela vontade de botar para fora o que tinha, né, ingerido. Por que isso acontece, doutor? Esse é um dos principais problemas em pacientes que têm sintomas de refluxo. A melhor medida para perder esse sintoma é exatamente não comer e se deitar. Porque quando a gente come e deita, a gravidade deixa de agir. Quando eu estou em pé, a comida segue o trânsito normal, estômago, depois segue para o intestino. Quando eu estou deitado, essa portinha que segura, ela precisa ser uma portinha muito forte, para não permitir que o alimento volte para o esôfago. Se tiver qualquer problema nessa porta, ela está uma portinha com defeito, o alimento e o ácido do estômago vai voltar para o esôfago e quando o paciente sente aquela azia, queimação, a regurgitação, sente o alimento voltar para a boca. Quem comeu muita comida de milho, por exemplo, pode ter esse problema agravado ou pode ser qualquer outro tipo também? Qualquer outro tipo de alimento que contenha muita gordura ou que contenha muitos açúcares. Qual é o grande problema dos alimentos de milho do São João? O milho é um excelente alimento, o milho em si. Cheio de vitaminas, minerais, tem antioxidantes. O problema é como a gente prepara o milho. Então, a canjica, a pamonha são alimentos ricos em gordura e principalmente ricos em açúcares. Esses alimentos, quando entram no estômago, eles tendem a ficar muito tempo lá e favorecem o retorno dele ao esôfago. Não, e tem gente que faz uma outra combinação, né? Comida de milho com bebida alcoólica. Perfeito. E aí fica aquela confusão, né? Lá dentro e você no outro dia dá ressaca. Como é que a gente faz para a gente se proteger em relação a esses problemas, doutor? Inclusive, Meire, lembra da portinha que eu falei entre o esôfago e o estômago? O álcool, ele emite uma mensagem para essa porta, pode abrir. Então, muitos pacientes se queixam, depois que eu bebo, eu tenho muita azia e queimação. E é fácil de entender isso. O álcool, ele age nessa portinha, relaxando essa portinha, deixando que ela seja mais permissiva. E aí o suco gástrico, o alimento volta para o esôfago e queima. Uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, primeiro é beber pouco, né? A gente sabe. Nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue. Vamos combinar, nem todo mundo consegue. Exatamente. Mas, não conseguindo isso, o ideal é que a gente tome bastante líquido, principalmente água, durante o ato de beber. Porque isso facilita, impede que a gente tenha uma ressaca, facilita a desintoxicação do nosso organismo. Tem gente que toma um remedinho antes de tomar bebida alcoólica e toma depois. A gente, claro, não vai falar de remédio aqui, nem de nomes, não, mas o senhor sabe que isso acontece, né? Perfeito. Há alguma contraindicação nesse ato? Um desses remedinhos bem famosos, ele tem algumas substâncias que não fazem muito bem para a gente. Então, o ideal realmente é a gente ser um pouco mais moderado e ter hábitos de vida mais saudáveis. Se for a única opção, realmente tomar o remédio, a gente aceita, né? E como é que a gente protege o estômago todos os dias? Tendo ou não refluxo ou tendo problema de azia constante, como é que a gente faz? Como é a alimentação que a gente tem que ter? Quantidade de líquido também? Perfeito.
super importante a gente salientar aqui. Hábitos de vida saudáveis como um todo vão favorecer a sua saúde do estômago. Ingerir em torno de 2 a 3 litros de água por dia é essencial. A gente sempre acha que bebe muita água, mas na verdade, quando a gente começa a medir, não bebe. Evitar, por exemplo, em pacientes predispostos que têm esses sintomas de queimação, de azia, de dor estomacal, evitar chocolate, evitar cafeína, evitar o consumo de álcool. A gente precisa, do ponto de vista bem objetivo, cortar essas coisas, diminuir a quantidade de fritura e gordura na alimentação e assim você vai conseguir ter só não o estômago somente mais saudável, mas também o intestino mais saudável, que hoje a gente sabe que a saúde do aparelho digestivo ela está intimamente associada à saúde como um todo da gente, inclusive a nossa saúde do cérebro. Doutor Guilhermino, muito obrigada pelas orientações aqui no agradeço. Bom Dia hoje. Feliz São João, né? Feliz São João, bom dia, bom São João pra gente. Para nós. Bom